Capítulo 206, Besta do Cristal de Trovão. Tradução, em revisão, Azel. Lindung estava de pé em cima de uma montanha envolta de uma estranha floresta de pedras, seus olhos alternavam entre dois lugares ao longe. Ambos os lugares possuíam um grande número de pessoas. Eu realmente não esperava que as facções da província da Yan fossem tão fortes. Mesmo sem ter conhecimento da reputação das famílias de Liu, só com isso é possível perceber que ambas sozinhas já superam toda a cidade Yan. Enquanto os olhos de Lindung alternavam entre os dois locais, suas sobrancelhas cerravam. Cada uma das famílias ultrapassava de longe a alcateia do lobo sangrento, e mesmo o governador da cidade Yan não parecia grandes coisas perto delas. Por 2 dias, Lindung tinha seguido as tropas da família Dei. Com a ajuda de sua poderosa energia mental, ele foi capaz de evitar ser descoberto por Dei Teng. A família Liu também possui um praticante no estágio da criação da forma inicial. Somados com seus praticantes do nível Yuandan perfeito, sua força total está bem a par da família Dei. Se ambas acabassem lutando, a situação se tornaria caótica e essa pode ser a minha chance. Lindung murmurou para si mesmo. Se uma das duas famílias fosse mais arrogante, ele poderia tomar vantagem disso. A besta do cristal de trovão deve estar naquela montanha. Os olhos de Lindung se viraram para um lugar no meio das duas famílias. Uma íngreme montanha se situava lá, com um leve brilho prateado em seu topo. Apenas uma olhada de Lindung e ele pode perceber que o brilho era uma forma de manipulação de eletricidade. Com seu regime de treinamento mais recente, ele tinha se tornado bem proficiente em sentir a energia de trovões. Além disso, vindo junto do brilho, Lindung podia sentir uma aura tão violenta quanto um trovão em si. Essa aura que fazia todos os pelos do corpo de arrepiar-se. Se ele não estivesse errado, o ser que emanava a aura era o objetivo das duas famílias, a besta do cristal de trovão. A força dessa besta do cristal de trovão deve estar em torno do estágio da criação do Qi avançado. Mas pelo que parece sua aura está extremamente instável e prestes a avançar em seu cultivo. Se ela conseguir avançar, sua força se equipará a alguém no estágio da manifestação. Se isso acontecer, quase ninguém no grande Império Yan será capaz de lutar contra ela. Lord Martin falou sorrindo depois de analisar a situação. Por sorte, cada vez que ela avança, precisa passar por um período de vulnerabilidade. E esse é o melhor momento para atacar ela. Claro, se isso não estivesse para acontecer, nunca que as famílias Dei e Liu fariam seu movimento. Afinal, estágio da criação do Qi avançado é algo que eles não têm como lutar contra. Lindung acenou com a cabeça e perguntou, e quando que essa besta vai subir de nível? Em menos de 2 dias. 2 dias. Ao ouvir isso, Lindung riu de leve. Logo depois, ele sentou ao lado de um pedregulho e pegou um pedaço de carne seca de sua mochila Qiankun, jogando então para Xiaoyan. Já que esse era o caso, ele podia apenas esperar. A noroeste de Lindung, um acampamento foi armado. Um certo número de pessoas vagavam pela região, e de tempos em tempos, pessoas que faziam o reconhecimento do local se reportavam numa tenda bem no meio do acampamento. Haviam cerca de 12 pessoas nessa tenda, todos exaurindo uma aura formidável, em especial, o homem no centro. O rosto do homem era vermelho e ele em si possuía uma barba branca. Embora seu rosto fosse um tanto envelhecido, um brilho formidável em seus olhos impedia que qualquer um o encarasse diretamente. Dentro da tenda, um homem que fez o reconhecimento do local relatou. Chefe da família, a família Dei trouxe também um número considerável de tropas dessa vez, e até mesmo Dei Teng veio. Parece que essa besta do cristal de trovão é algo que eles não estão dispostos a perder. Ao ouvir isso, o homem de barba branca acenou com a cabeça de uma maneira indiferente, não muito surpreso. Seus olhos vagaram a tenda antes dele falar, passe a ordem, matem todas as bestas demoníacas no entorno da montanha da origem do trovão.
E se alguém de fora for avistado, não importa quem seja, os expulsem. Caso não obedeçam, podem matar. Além disso, mantenham alguém de olho na família dele o tempo todo. A besta do cristal de trovão deve avançar no cultivo em torno de 2 dias. Quando a hora chegar, nós devemos ser capazes de entrar em combate imediatamente. As palavras do homem idoso carregavam uma intenção assassina e não possuía nenhum pingo de hesitação. Evidentemente, ele era um chefe de família sem nenhuma misericórdia. Sim. Com as ordens dadas, os praticantes dentro da tenda não ousaram demorar nem um instante, e rapidamente responderam: The item. Não vai ser tão fácil para alguém como você roubar o cristal do trovão da minha família Liu. Depois de ouvir a resposta de seus subordinados, o velho barbado riu maliciosamente. Enquanto tudo isso acontecia na família Liu, do lado da família Dei, vários esquadrões de reconhecimento também circulavam. Pelo que aparentava, suas intenções se assemelhavam às da família Liu. Parecia que a qualquer momento uma intensa batalha explodiria dentre essas duas poderosas facções da província da Yan. No meio tempo, Lindung alegremente observava ambos sem ser percebido. Quanto maiores as chances de luta entre os dois lados, maiores as chances dele conseguir o que quer. 2 dias passaram num piscar de olhos. Nesse período de tempos, vários conflitos tinham acontecido na região. Naturalmente, orquestrados pelas famílias Dei e Liu. Embora fossem apenas conflitos de pequena escala, ambos os lados sofreram baixas. Ao mesmo tempo, isso fez com que a atmosfera entre as duas famílias ficasse mais tensa. Se não fosse pelo fato da besta do cristal de trovão estar prestes a evoluir, ambos os lados já teriam entrado numa luta de larga escala. Nesse período de 2 dias, Lindung permanecia no mesmo lugar. Além disso, ele intencionalmente parou seu avanço no cultivo para diminuir as vibrações de sua aura, para que nenhuma das famílias, Dei e Liu, fossem capazes de descobrir sua presença. Enquanto ele silenciosamente esperava, o momento crítico eventualmente de aproximava. Rosnado. Lindung encarava as camadas e mais camadas de nuvens tempestuosas que emergiam no céu, enquanto uma expressão surpresa permeava em seu rosto. Ele podia sentir que as nuvens de tempestade partiam do topo da montanha. Ou seja, era a própria besta do cristal de trovão que a causava. Realmente, não era um ser qualquer. Ela está quase lá, no topo dos ombros de Lindung. Lord Martin encarava as nuvens de tempestade que circundavam o topo da montanha. No mesmo momento, os olhos de Lindung ficaram ansiosos. Enquanto ele encarava o horizonte, várias presenças ao redor explodiram e fossem em direção à floresta. No meio do caminho, eles encaravam um tanto esperançosos as nuvens no céu. Em frente às duas facções, estavam respectivamente 2 homens. Um deles era De Iteng, que Lindung já havia encontrado antes. Já na frente de outra facção estava o homem de barba branca. Ele era provavelmente o patriarca da família Liu e pela sua aura, era evidente que ele era um praticante de elite no estágio da criação da forma inicial. A família dele possuía um praticante no estágio da criação da forma inicial, assim como 6 outros no nível Yuandan perfeito. Sua força de combate é similar à da família Liu. Os olhos de Lindung examinavam a floresta, um pouco espantado. Mesmo se somassem todos os praticantes no nível Yuandan perfeito da cidade Yan, eles ainda estariam em menor número que os da família Dei. Pelo visto, a força total da cidade Yan era realmente algo que nem merecia ser mencionada na província da Yan. Bum! Enquanto Lindung observava atentamente os movimentos que se desenrolavam abaixo dele, as nuvens tempestuosas no céu começaram a emitir sons violentos. Grandes trovões vagavam por elas violentamente, trazendo junto deles sons estrondosos. Lindung encarava um tanto ganancioso para os trovões no céu. No entanto, dessa vez, ele não ousava atrair cegamente esses trovões para si. Afinal, não muito longe dele, estavam as famílias Dei e Liu. Rugido.
No mesmo momento em que as nuvens faziam seus barulhos, subitamente, do topo da montanha, um excepcionalmente claro rugido ecoou. Esse som era como a junção do rugido de um leão e uma trovoada. Ao ouvires esse rugido, os olhos de todos começaram a brilhar, enquanto todos se armavam. Depois de um rugido inicial, vários outros vieram em seguida. Cada vez que um rugido ecoava, as nuvens de trovão no céu vibravam mais intensamente. Como se elas estivessem sendo misturadas. Com trovões preenchendo o céu, de tempos em tempos, enormes relâmpagos desciam de cima atingiam a floresta, fazendo subir uma fumaça negra de cada impacto. Bum! Outro trovão caiu. Mas, dessa vez, ele atingiu o topo da montanha. Logo depois, de cima da montanha, um brilho começou a vibrar junto de uma enorme luz prata que se estendia de lá. Como se fosse uma enorme coluna de luz, partindo do topo da montanha, fazendo todo o caminho até atingir o céu. Os olhos de Lindung brilhavam enquanto ele encarava a coluna de luz. De leve, uma silhueta enorme de uma besta demoníaca era possível de se enxergar. A besta então finalmente apareceu, a seu redor, brilhavam luzes prateadas, com raios percorrendo todo o seu corpo. Faíscas explodiam de tempos em tempos, gerando enormes ondas de choque. Além disso, a pele dessa enorme besta não era um pelo. Na realidade, mais se assemelhava a uma armadura de cristal. Essa vista era um tanto peculiar. A besta de cristal então atravessou a coluna de luz. Seus 4 membros enormes como uma montanha pareciam pesados e firmes. Com asas em suas costas, e um brilho resplandecente em sua boca. Cada vez que ela abria a boca, saltava junto um enorme raio de luz. Dentre todas as bestas demoníacas que Lindung tinha encontrado antes, essa era sem dúvidas a com aparência e aura mais aterrorizantes. Só de olhar era possível perceber que esse animal não era um qualquer besta do cristal de trovão. Enquanto todos encaravam o animal dentro da coluna de luz, uma expressão espantada apareceu nos olhos de Deiteng e do resto. Afinal, essa era a primeira vez que todos presenciavam tal besta. Então essa é a lendária besta do cristal de trovão. Ela é realmente diferente de uma besta demoníaca qualquer. Lindung estava igualmente espantado pela vista extraordinária à sua frente, ele sugou um bocado de ar frio antes de exclamar surpreso. No passado, eu encontrei uma dessa que era inúmeras vezes mais forte, e, ela sim podia ser considerada formidável. Em frente a ela, mesmo um praticante no nível Nirvana era apenas um aperitivo. Lord Martin nunca perdia uma oportunidade de relembrar o seu passado. Lindung estava sem palavras. Alguém no nível Nirvana, que era considerado praticamente uma lenda no grande Império Yan, era uma existência desprezível em frente às palavras do Lord Martin. Bum! Enquanto Lindung estava sem palavras, as violentas nuvens de trovão no céu começaram a encolher, com enormes trovões saindo delas em direção à besta do cristal de trovão. Ela está prestes a subir de nível. Ao perceber isso, o coração de Lindung ficou imediatamente nervoso.